Vamos ao que regras, né? Regras não parecem estarem estimuladas, ordenadas em questão de ordem. O limite do irredutível e até onde dicotomizáveis não parece estar de forma alguma. O que virou coisificar e camuflado de racionalidade como ao limite da pessoalidade, que estaria assim, isto é um estado deficiente, que meios de produção se torna caro, mas culturalmente compra isso, compra aquilo, é possível isso, satura o mercado tendo ou não tendo, que vira causa e efeito para justificar, né? Em função dessa doença não consegue ter uma casa mais cara que os outros, como se fosse um exemplo, né? Quando questões, o que implica juízo final, é decretado o juízo final de fato, né? Sobre o que acharam o direito de desprincipializar, desprincípio, né? Desprincipializar, que em que momento isso vira correntismo de variável explosiva, despovoatória, né? Quando a gente coloca que, por exemplo, né? Levar a uma condição prioritariamente, né? O que virou prazer em pessoalidade como pessoalidade direta ao sexo, sobre a irresponsabilidade de darem golpes e de induzirem taxas de natalidade e mortalidade descabida, que parasitologizam, que saturam, deixam milionários profissões que passam a não se tornar profissões, como são de causa e efeito. A prevenção enquanto comunicação naturalista ou entre proporcionalidades não necessariamente desacreditada, mas que impõe que e fica declarado que tudo sobre o efeito de a quem negar e a quem falar o que é conveniente perceber, em teoria inclusive de enxergar, ver, né? Que virou camuflar infinitivo e fica mais fácil e joga para o universo. Vai um pouquinho mais. Quando aterrizados e não aterrizados, quando o coeficiente revelação, que é um fator comum entre, né, o que fizeram morte e acidente, incompetência perante morte, acidente, doença de causa e efeito, miséria, prostituição induzida. A quem justificar que o outro se prostitua não tendo condições tais, ou ofereça o corpo, ou se torne não praticante, heterossexual, homossexual, caralho a quatro. Quando implica, né, o que mais precisaria comprar? Para jogar uma prova na internet, até onde no infinitivo de quem chegar traduzido, chegar às conveniências, mais roubarem nas suas costas, mais enfiarem embaixo do tapete, mais te matarem reativamente, o que vira um intestício reativo que justifica a blindagem da fé como um milagre comum e especial, perante traduzir paradigma e paradoxo da ressurreição, né? O peso do sacrifício responsável como o peso do sacrifício irresponsável, entre sobre-singularidade e subsingularidade assimétrica, que em repetição que se compara e variável, voltar a constante, saída constante, né? Questões minuciosas quanto cadê o meu canal antigo, aonde fica armazenado, joga para o alto, joga para o baixo, quais são as máximas de armazenamento, que virou história de historicizadores cada vez mais ateus, que passa por religiosidade, a guerra do ato-fato que nem ato-fato, que o fator menor implica em geografia total e não necessariamente andada, ida para o alto, aberta no fundo, mas o que vira entre nascer quando o limite de um lugar, quem justifica o lugar e desde o lugar de dizer que é anatomizado de onde vem, tem que ter vindo de fora, mas cutucou e não vem, aonde está o inferno, aonde está o céu, quando distância, quem traduzir proximidade. E rotina diária perante trabalho, a quem atribua trabalho pelo desprazer, pela descapitalização de quem, que implica em você ser autocapitalizado em uma condição autotrofível, autocriada, né, autonascida, que em que momento implica direito de nascer e morrer, né? Inclusive em regras descabidas de religião, que não são religião, que se todos aposentados, se todos passivos de a quem ativo, de todos não trabalhados, pequenininhos delinquentes, velhos delinquentes,
multidegustativos que não degustou naquela posição, não degustou daquela cor, né? Há quem justifique metamorfosia anatomizável, que sobra anatomização sem alma, elementaridade sem corpo, né? Questões tais quando você precisa, o que é o olho? Observável olho nu a quem justificar lentes descabidas, lentes do incrédulo, do cientificível não aceito, né? Genética, por exemplo, né? Um padre, uns na cadeia, que vira estigma de droga, de medicação, isso, aquilo, quando o protocolo, né, de um padre não é o de genético usando anabolizante, que não questiona a força, escravismo, não receitua, e que entende muito bem pela ótica do que camuflam e do que procuram, eles não têm relação experimental ou que receitue a experimentalidade do instinto da fidelidade perante a prática, inclusive sexual, que viram os punheteiros, os estupradores, os visualizadores com canais e tudo, que implica quando a droga é impulsionada em hormônio para entender que sexualmente se tornam mais avançados, muita coisa fica clara sobre cumulativismo, sobre práticas, sobre, né, não práticas, e como acumulam quando teorias de tempos de reis e não necessariamente reis, em condição de domínio de Estado e responsabilidade total, que assim ofertaram vender a fé ou nem vender, ter que dar tudo, e a quem fazer e não fazer se submeter entre práticas e não necessariamente perpetuadores, né? Ativos sexuais, não necessariamente pais, não necessariamente filhos, né? A quem justifique. Quando monoteísmo, né, o sobrar monoteísmo, o apontamento monoteísmo entre quem carrega a barriga, nesse tempo embarrigável, e quem busca a bunda, desmerecendo ou mesmo achando um caminho de vantagens para se tornarem perpetuadores passivos de frente e de trás, ou seja, não obedecerem regras, ganharem prazeres atalhados, não justificarem acidentes, responsabilidades sobre a criação, caso gostassem serem pais e filhos e obedecessem ou entendessem a verdade das coisas, né? Sobre o que vira estimular a abstratualidade falcatruosa como a conveniência da materialidade cega entre ateu e falsos religiosos, a quem justifique de onde a coisa começa, até onde querem, né, trocar a vertente, botar o ateu amostrologizá-los como religioso, e entre segundo, que vira o imperativo de radicalização de mulher, ou entre mulher, como já que homens ou apontados vieram primeiro, né? Se autocriado, veio a mulher hermafrodita com a própria barriga, e os criaram como? Qual foi o erro de fazê-los assim, né? Que demonstraram que nem entre mulheres, como revelam-se entre Deus e reversam-se, entre justificarem suas bundas, inclusive as buscas das bundas, o assassinato total, né, a queima de arquivo total, que impera mulheres servirem, desreceituando, sempre tem de onde tirar, foda-se a outra, os prazeres máximos, mas quando num dado momento só engravidam se tiverem homem, até que prove o contrário, de onde o esperma vem, né, clonados, blá blá blá, e que, né, desde que eles paguem, não abrem mão de serem os ativos, independente de guerras de passivos e ativos, que então fica quem segundo responsabilizar caso, né, fossem patriarcais famílias, né, Pedro casado entre não Pedro, a quem Jesus, quando judeus e não judeus, tribos e não tribos, entre lugares largos e estreitos, câmeras, não câmeras, câmeras para falcatruar, não câmeras que mais já cansaram de matar e estuprar, né, que virou causa e efeito de conveniência de Babel, de tradução, se cu é cu, se você não entende o cu, ou qualquer buraco, quando a coisa implica onde começa o oral falado e o anal cabível, energeticamente cabível, naquela casa ele come 50 cestas básicas e o outro não. Contratar uniformemente no trabalho, quem sai no lucro? Aonde vai o gasto calórico? Até onde a fé justifica o elemento nobre? Ele está sozinho, está isolado, não vê que aquilo faz parte de relações entre propriedades fundamentais, aparentemente não tem ninguém lá. Mas não tem ninguém lá, na exploração espacial é conectado ao limite distancivo de reserva papapá entre terem alguém em outro lugar. E onde está o erro? Quem pergunta, quem responde. Quem vai, quem vem, quem não mais vai, quem não mais vem.
colocando questões quando a quem apontar tempo e destempo corrido, sentido, entre espaço e fora de espaço, em proporcionalidades como a verbo-gerundificação implica, né, o que é arbítrio, usufruto, escalaridade, formularidade, atalho, dimensão, todas as coisas já colocadas, né, que num dado momento, além de muito matarem, mas sempre a pauta sexual de usufruírem o prazer do outro. A partir do momento que você quer estuprar, fingindo que você não quer o prazer do outro, você já não é ninguém e outro é o prazer, né? Então o que vira intercessoria, problematizar não pejorativizadamente, que esse trabalho fosse o autotrabalho, não seria o intertrabalho. A quem justifique não é dúvida e eu preciso montar em cima para ter certeza. Ah, eu já gozei, então gozei por mim, não tenho culpa, né? Ateu é conveniência, quem justifica que virou ateu e anti-ateu. Entre intelectualidade, ou que acharam que naturalistas têm menos pecado. Ah, sim, foi para aquela tribuzinha para catequizar, mas ela podia dar bundinha livre, ninguém questionou, se tornou ateu. A questão do sexo e de impostado pelo sexo dito aqui instinto pré-prático, lógico etiquetado, em que momento a jossa instrumental que estimulam toda infidelidade possível para roubarem, ou seja, não são nada. A quem vira dizer quatro paredes se torna um passivo que acata, fingir que não vê na rua, porque que não passa na rua, porque que não está uniforme no trabalho, e que goza entre a infidelidade dos outros, que vira swing heterotrofível, em que momento é conveniência herançável, intitulada de igreja e não igreja, a quem apontam praticantes e não praticantes entre controle de amostra uniforme, que num dado momento, como observou e protocou, né? Num dado momento, a cura implica ou justificar algum trabalho, tem que pôr a mão também para cortar, não cortar e vir o que é cortante e não cortante. O que é o milagre comum, o que é o milagre datado, modernizado, futurível, não tem onde estarem mais escancarados, que eles querem um nem fato de a quem ato crucificador naturalizado, nunca naturalizado, interdesinatingível naturalizado, aqui ressurreto, ressurreição histórico, como a pauta que eu coloco, que num dado momento, mudanças de polos, num dado momento vem e vão, pode renascer menininho, menininha, pela ordem de como geram filhos, o primeiro nunca é desejado suficientemente, é o elemento surpresa, e os outros vêm pedaço de porra das práticas variadas, que num dado momento é quem justifique. Um etiquetado de heterossexual, a casa estava mais farta, o trabalho estava mais conveniente, eram entre golpes de igreja e instituições, e num dado momento termina sempre um viado ou uma puta, ou encostados deficientes de alguma maneira, que implica quem justificar. Trazer modelo padrão e eles copiarem para que momento se tornarem não deficientes. Autotrabalhados, independentes nas costas de quem? Quando a quem justificar continuidade e descontinuidade, desintermitência e intermitência temporal, contínua, consecutividade, alternância como substanciação, o limite menor a quem atribui átomo, subátomo, densidade, matéria, elemento, né? Corpo, célula, cabeça, né? Sinapse independente, né? Dizer que num dado momento, né, entre não catabolizar se implica estar em transferência passiva e não necessariamente a quem justifique observáveis de plantão, né? Que horas é conveniente matar? Entre interdespresente, quanto atribuíram presente verbo gerundificante entre passado comum, ou que permitiram ao anátomo pensar, verbo gerundificando, lembrando de cumulativismos, em que momento isto vira saturação de morte para uma intervida, né? A quem justificar essas relações temporais, tempo, a quem tempo, destempo, né? Dizer que causa e efeito, se a constante permite variável, é o fracasso da constante, não são donos totalmente, e ao erro da constante, né? Ou seja, acidentalmente, Deus autocriado se torna sobredominado, subdominado, blá, 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 blá. Matéria passiva, a quem ativa questões. Protecionistas que dizer que num dado momento a quem justifique propriedades maiores e truncagem de propriedades fundamentais, o corpo precisa de uma condição passiva. Autoprotecionistas, zonas de reserva, zonas de trânsito, pré-capitalização do maior,
do menor, quando distância quem intestício justificar, chamado de morte, né? Vai por lógica, por deslógica, para a maldade ou pelo instinto, ele não vê a doença, ele não vê o estupro, ele não vê o incesto e o desincesto, o aborto, não vê a violência se torna relativa. É de todas as tribos a quem justifica o golpe da miséria. Ei, tudo bem, senhorita? Bom dia. Já comprei o pão lá, tudo certinho. E aí, cansada? Tá tudo certo? Que sol, hein? Tá. Pô, hoje promete, né? Nosso Deus. Oi? Ah, você limpou, foi você que limpou o 214? Não queimou na hora. Eu anotei. Fui mostrar pro cara escolher os dois da ponta. O 214 tá com aquela lâmpada que eles que tem que trocar, né? Porque tem que tirar aquele quadradinho, né? Em cima da cama não tá acendendo. Não queimou na hora não, já tava queimado. E às vezes muito trabalho também, porque eu mesmo fui no momento, desci pra anotar aqui, eu já ia quase esquecendo e anotei, já avisei ele pra ele poder ver. Hoje tem. Não ficaram no quarto aqui, os dois estão lá na casa dele, não desceram, não sei porquê, quiseram subir, a filha quis subir, levou os dois, ficou ali. Aí tô coloquei como 8 pessoas pro café. Mas aí veio um que tá no 214, o 209 continua e não ocuparam os quartos não. Até então só tem esses dois mesmo, tá? Não chegou ninguém, hoje deve, alguns aqui, eu não sei, a Júlia não imprimiu ainda, mas já teve mais agendamento, mas não necessariamente para chegar hoje. Aí não sei se vai ter. Você vai vir semana toda, né? Não. Ah, você tá fazendo lá em cima direto. Até então aqui é só ou a Diana ou a Adriana, né? E mesmo eles te chamam às vezes. Né? E eu e Júlia mesmo. Será quando que eles vão começar a chamar aquele monte de gente de novo? Acho que criou uma nova forma de... lembra aquele montão no começo? Só janeiro mesmo, que aquela vez que eu entrei, que quer dizer, tem 2 anos que eu entrei, né? Na última semana de novembro. Fazia esse almoço direto, né? Porque tinha um monte de gente direto. Ficou até um bom tempo fazendo a quantidade de gente que trabalhou aqui. Olha hoje, né? Querendo ou não, otimizou muito a arrecadação e ele enxugar na folha, né? Porque nesse tempo já estaria com um monte de gente. Ah, eu entrei na última semana, fala bom dia, na última semana há 2 anos atrás, quer dizer, na última semana de novembro. Que foi depois eu fiquei uns dias, um pouquinho, e depois eu peguei, fui fazer o negócio lá de trabalho. Aí depois comprei lá, não tem gente nos quartos não, Adriana, ali não, tá? Eles não ficaram não. Aí comprei o pão, vocês tomaram café, eles foram pra lá pra cima. Eu acendi as luzes todas, mas depois ninguém desceu não. Só tem 2 quartos, tá? O 209, o 214 tá com a lâmpada queimada em cima da cama. Eu já avisei ele já. Eu liguei. Não. Em cima. Ah, então deve ter outro. Então, eu queria falar o que também me garante como linhagem sagrada entre a radicalização de Maria e o tempo de Deus, assim, entre Deus a Deus, entrelaçamento, temos um juízo final inédito, né? Sobre o que me foi colocado, inclusive pensando sobre o laico e o ortodoxo, sobre as gravidades de matança, né? Não querem saber quanto custa a tradução, é conveniente não serem traduzíveis, mas são estupradores usufruentes, impostadores de miséria absoluta, que isso pensando naquela pauta que eu abri num vídeo que eu vou colocar, sobre a virtualidade para encurtar o assunto que chegou até onde chegou no Muhammad, e que quando a gente vai para a escola, ou quem de fato trabalha em cobaia e ficou burocratizado em não ter tantos filhos, está sobre câmeras, está sobre regras, a gravidade que eu vi, inclusive sobre os miseráveis que não são paternalistas, como são ambiciosos, assassinos, e que os camuflados, o que é a variável interveniente de judeu, né, que fica entre ciência, quando a quem a ser, descer justificar a ser, e muito antes, e a quem justifica as largas de gravidades, que viraram clichês também de irem e voltarem atrás disso no cristianismo, ou entre tribos, quem são tribos e ateus, ou que ficam deslizados e convenientes, não é nada, não tem nada a ver com isso, vamos trabalhar, que ganharam méritos entre comunistas, e quando capitalistas e descapitalistas a comunistas de
do um saiu, ao um volta, né? Quando tecnologias onde camuflam, onde os convenientes não resolvem esses problemas e passam por cima as suas entranhas mal resolvidas de ativos e passivos, inclusive fingidos de pais de família, que geralmente eles são parasitas etiquetados e visto isso inclusive na área da educação, que já não é educação ou que não resolve o problema de educação, ainda é jogado que joguem lá, é um serviço de empregado doméstico conveniente, e a quem é conveniente está lá manipulando independências. O sucateado, cada um tem uma casa, teoria de que vira o paradoxo da concepção aberta aqui em fechado, seria cala sua porra da sua boca ou nem aqui apareça, senta o cu aí que é cara a cara. Não é pela comida, não tem que sustentar em comida quem vocês são como ativos e passivos e as conveniências de delinquente, tudo menininho, voltar ao 24, que a gente tem, inclusive a gravidade dos heterossexuais fingidos bem tradicionais, revoltados, que não estão usufruindo, manda os filhos se tornarem experimentadores de tudo que eles também têm que voltar a experimentar. A quem justifique cumulativismo histórico, tem que saber toda essa torada de coisa que na prática não leva a lugar nenhum. Cada vez mais gangues, falando como querem. Olha aí muitas vezes como eu também falo. Escrevo, não dá tempo de voltar. Eu falei isso, mas é aquilo. Tipo, né? Cabelo, mas é clareamento dentário. Eu olhei rapidamente uma coisa, mas que tudo deu para entender. O que é se tornar leve, se perder no leve, que aparece mal alfabetizado, que as velocidades descabidas não tem mais aonde abaixar a bunda, só vai acreditar se tiver perdido tudo, morrido pela cruz, vivido a miséria, aberto o cu lá do outro lado, que o outro gozou igual e viu, realmente não entrou, e o outro ainda está vivo. Questões entre a virtualidade, inclusive, e a presencialidade, que implica o monoteísmo que não fizeram, entre propriedades fundamentais, entre anatomizações, entre fundamentalismo descabido sobre o estupro total e acharem direitos de serem degustadores, inclusive fingidos de regras, né, que eles se tornam os ativos do topo, não abrem mão de serem o topo, homens e mulheres, e que a conveniência de se tornarem livres, ambiciosos, degustadores, que nós temos os problemas que são cobrados, inclusive do mundo ocidental, e que nós temos relações entre orientais e ocidentais, e reis e grupos, né, entre os swings, as trocas de relacionamentos, os escândalos que estão em todos os lugares, a quem atribui, né, vantagem de agudos e crônicos, por onde começar, o que é que não sabem as conveniências, e quando num dado momento a língua mesmo não permite responder. Imagine se eu soubesse falar a mesma língua, o que mais faria? Deitando na mesma cama, não necessariamente ninguém de ninguém, dorme junto, mas ninguém de ninguém vai morrer mesmo, até porque não pode carregar, já tentei carregar tudo, já tentei explodir. O que é vida eterna? Eu economizar, porque um dia lá na frente, se é outra vida, quem justifica que na outra vida não está interpagando, interdespagando, maior, compensado em outro tempo, tem que ser essa teoria. O que é apontar descabimento de vida maciça, isolada, autodinâmica, independente, sem cobrança de pecado, de causa e erro de quem, né? Questões tais sobre a quem apontar infinitivo coisificado, que sempre se coisifica, e o trabalho, dizer que num dado momento é política de não religião, religião sobra-se cultura, blá blá blá. Já quem permitiu comparar e dar sentido assim fica segundo no confessionário, aquela puta entra aquele viado de segundo, celibatário, por quê? Jejum, porque naquele momento, querendo ou não, categorizou-se jejum, tinha um peso, autotrofia, não tinha ciência, não tinha invasiva, que assim apontam, né? Depois que a modernidade chegou, permitiu as tecnologias, instrumentalidade, entre fingirem de bonzinho, se não era o capitalismo aqui em comunismo, e não necessariamente, que fizeram atribuir o comunismo sobre, né, corridas espaciais, tecnologias, ambições genéticas, depurações genéticas absurdas, que a classe trabalhadora não atende, trabalhadora para quem não trabalha, arrastam infidelidades, e a quem justifique topo de base, base de topo e o meio do caminho, entre gravidades e relatividades. Estou colocando algumas questões, quando alguns agudos tenebrosos, que é o judeu, o anti-judeu, jogado entre o holocausto e não holocausto, imperativos de primeira guerra e não necessariamente, que é o nível da bomba nuclear de cada peso corporal de cada casa, de nem de quatro, a quem fingidamente bípedes dizia o joguete de, né, etiquetar de resolução nacionalista, socialista, comunista, capitalista, fascista,
que nós temos algum ponto entre nazismo e fascismo, aqui em religião e não religião, ou nova religião, e deixa que ele faça e vai assim assado, e num dado momento queremos só os feitos de guerra, mas já eram feitos do espaço, criado, autocriado, fracassado Deus, a quem deusa, estava de macho, querendo comer a mulher dos outros indiretamente, escondeu a deusa dele, ou era um viado, ou era passivo da deusa. A quem justifica a elementaridade hermafrodita não necessariamente, ou assim apontam depois de muito estuprar, não estupraram o suficiente, né? Apontar, etiquetar de racismo, de heterotrofia, de autotrofia, o que é um pacote autotrófico que implica transcendentalidade ou condição corrente de multidegustação, que num dado momento é um ponto sem alimentar, mas existe uma capitalização parada, uma dinâmica quando interdesobservável, apontar que já existe um correntismo de estuprador, de estuprado, de heterotrófico, trabalhável, destrabalhado, né? Dizer que num dado momento o azinho e azão é o comum. O recessivo, em tal momento, a amostra é só recessivo você faz dominante, o branco você faz preto. Ah, todos são iguais, todo mundo é povo de Deus, né? Passaram meio que dos limites e a folha ia jogar do estrategismo variado. Mesmo não funciona, não atende, não responde. Temos as educações, né? Independente da educação fracionária, colocada em postulações de alto grau, a quem justificar síntese, desembrulhar volume, reetiquetar volume, é o ato fato matematicível, quando desmatematicível, abstratual, não necessariamente a quem apontar física corrente ou desapontar física corrente, ressurreto, ressurreicesorível, reencarnável, espírito vivo. Mas cadê o espírito? Cadê o segundo? Cadê pai e mãe praticante? Cadê filho? Aí é conveniente que aquele filho da puta do Deus, querem ser Deus, tomou conta da vida dele. Era celibatário, não era seu filho, você se tornou praticante de uma revelação estranha, não tá fechando a folha, né? Tem que ser atuantes, com prazer, com a naturalização não aceita como trabalho, não compreendida entre alturas e profundidades e lateralidades, cai ali e finge-se base. Eu entenda quem é a base não é a base, o topo não é o topo, quando estimulados, habilidosos, no fim tudo dá certo. Se não é 110, é humanizado 220, né? Questões, aonde vira chantagem, o que é o comum deles? Radicalizaram ou desradicalizaram? Se tivessem, não estupravam, não tocavam, auto-observável, autocuravam, né? Tudo justifica. Então, meu monoteísmo também não é um monoteísmo, significa mono, unilateral, não aceito, não praticado. Quando a cruz acontece, cutucou-se o filho, que assim queria, mas morreu. A quem justifica a revelação entre Maria, mãe Maria Madalena, o viado total, até que prova o contrário, e já provado o contrário, descontrário, anti-horário como horário, máxima de trabalho ou máxima de ficar com o rabo iluminado, sem filhos jogados na beira do caminho, né? Estuprem, que lá tem uma nova virgem no paraíso e várias, né? O jogo e o fracasso da poligamia, que num dado momento, que é a inteligência anatomizável momentânea, quando dizer que num dado momento o swing de poligamia, quem se compara em modelo padrão variável, né? Dizer que são poligâmicos, elementares, assim o assado. Nossa, que horas, né? Questões tais para colocar, né? Quando num dado momento, homens e mulheres individualistas em condições totalmente incompatíveis de rua e de trabalho, mercadorizadores, estupradores, negligenciadores, assassinos, genocidas, que abriam um campo de concentração, e quando Deus permitiu, né, entre, que num dado momento fala entre os Zen, imagine se eles não quiserem ser dono de tudo em vários lugares, como em Zens, né, que vira Tibete, a China, qualquer um, sobre as práticas apontadas, milenares, alternativistas, não tão ambiciosos dentro de um contexto capitalista, que se joga-se fascismo, Vaticano, católico da parte de quem, protestante da parte de quem, judeu quando, judeu antes, judeus depois, juros cambistas, revelações específicas que se Deus fosse bom, não teria permitido mal fazerem, né? Num dado momento a amostra era judeu, era rei do judeu, não era rei do judeu, né? Mas se fosse, teria feito política, teria feito religião. Mas eu deixo para vocês arbítrio e usufruto a conveniência. Sem paradigma e sem paradoxo. Querem segurança?
querem que o outro, né? Qual é o estímulo de que o outro mais matem e que na maioria das vezes o ato-fato de achar que independente da cara mostrar ou ser escancarado e que diz que alguns melhores enganos e outros não, mas até que prove o contrário, ele tem a condição interna, até que ponto a conivência se faça tocante e em registros de fato, que muitos sabem como faz e aceitam comprovar porque conhecem o que são capazes de fazer. Entre estupro e genocidamento, né, temos o paradoxo do cutucarem nazismo, italianos, outros apontados nascidos em tais lugares, não necessariamente como cruzados, que as entranhas dizem que na maioria das vezes são perversos, né? Num dado momento inicia uma nova raça, entre desraça e termina sendo desraças etiquetados entre profissionalismos ou vocacionalidades não vocacionalizadas. Ateus, né? Há quem religioso. Sobre a criação maior, ainda que não acreditem em si criados, e dizer que, né? Cadê o Deus? Cadê a deusa? Entre divinizado e humanizado, né? Para ser o melhor inteligente, até que não provou o contrário. Como o santo não provou e não resolveu, imagina se ele fuder. Se não resolveu, então, porque estava fudendo mal fudendo? Né? Tem-se essa questão. Entre em que momento a praxis do humanizado se faz consagrado pela perpetualidade sexualizada, convidativa a serem responsáveis unilaterais, entre aspas, serem pais e filhos e colocarem na ponta do lápis o que virou uma casa. Atravessa a rua porque ela tem dentro da casa e não necessariamente, né? Que vira erro acerto, conveniente a quem? Entre animais que mais mal falem, desanimalizados, nunca animalizados, né? Aos cus dos macacos totais, é quem justifica em golpes dos galhos, quando num dado momento em alguns lugares não tem galhos. Não são macacos, não são aqueles macacos, entre macacos brancos, macacos pretos, condições que num dado momento, né? Que são as bases, né? Dizer que entre os lutadores, a inconveniência do soco, quando a inteligência de não saírem da base, mas utilizarem potência de soco, e tocarem o outro e trocarem uma punheta no final do dia, não necessariamente entre isso que vira atrito. Indução a quem contato. Colocados como rudimentaridade racionalizada entre vetoriamento físico, quando matematicível, reverso químico, né? Lei não lei de direitos e deveres, medicina de não médico, a quem atribuam, né? Químicas cobaiadas, não necessariamente, era comida ou é relação heterotrófica, em que momento unilateral, homogênea ou heterogênea faz remédio virar dosagem, genética em que conveniência comparada, em que idade, em que entendimento de trabalho, virou tudo, né, uma conveniência, e burocracia sempre uma desculpa para mais mal fazerem, e que termina com infidelidade total, e, né, a quem atribui que o Deus maior é um incompetente, ele quer explodir, entre um chamado de morte, ele se auto-atalia, se autodimensiva, e a quem justifique interespacializar, distância, proximidade racionalizada entre relatividade de vácuo, queda livre, espaço vazio, desnada, destudo, algo mais. Dizer quando entre Mohamedes, já que nem Jesus, e dizer que antes eram milenaristas quaisqueres, quando foi conveniente intitular e dizer que era raça de Maomé e não necessariamente a quem, né? A responsabilidade de Maria entre nenhuma vagabunda e prostituta que me apareçam com véu na cara e do outro lado, inclusive, etiquetados do que precisam esconder para fingirem virgens, fingirem não deficientes, fingirem não mais prostituidoras e prostituintes, virgens às conveniências da não responsabilidade, dizer que não conhecem os seus corpos, o que querem, o que realmente praticam, que quanto mais descabidas e um tão livre, fudendo e exigindo que seja virgem, o outro ainda dando um golpe de virgem dele mesmo, querem as regras máximas, punir o outro as máximas e os prazeres supremos, que inclusive poligamia nunca foi direito de monoteísmo, nem dever, que se permita comparar fracasso, quando num dado momento aqui nessa merda entre probabilidades, quando pró-observáveis entre câmeras, destribos, nem ateus, quando religiosos, acharem direito de estarem entre tantos, e quando se traduzem desinconscientes de fudidos, né, entre uma gravidez ou com um filho na barriga, 500 ali entram, 500 saem, a responsabilidade da gestação, que ainda que, né, um homem e uma mulher também tem o que vira transferência disso, a dizer que num dado momento, desde que mundo é imundo,
que é o puro de se tornar poluído entre a infidelidade. A responsabilidade de uma gravidez, aí o homem sai fudendo porque ele não tem a barriga e não está na barriga dele. Quem se tornam os passivos e ativos dentro de uma casa, conveniências temporárias, provisórias, de darem golpes de Estado a quem é achado privadistas, independentes, auto-originalizadores assimétricos, que momento a repetição se faz paralelagem conveniente, em que momento se tornaram golpistas elementares, abstratuais ou mesmo materializados, as conveniências e inconveniências, de que momento aponta causa e efeito de fé e milagre, que se precise tornar indiretamente segredado e não acreditado, que senão o outro mais estupra e rouba. Né? E acharam direito de assim conseguirem arrastar radicalidade entre o morto e quem vivo, crucificado e não necessariamente, né? Que vira a verdade que impera sobre mim, que nenhum demônio achado intersticial, habilidoso entre alturas e profundidades, não tem essa prática, nem que se dormissem comigo. Eu não abro mão, eu não destituo minha singularidade nem meu poder de repetição, caso eu aponte o que de fato eu permito repetir sobre tudo que eu sei controlar e que ainda são considerados a arrastar acidentalmente e fingidamente não acidentáveis. Bom dia, temos sim. É para casal, 330 no Pix ou dinheiro, 380 no cartão, 50% na reserva, 50% no check-in. Já conhece o hotel? Casal, 350, 380 e cama extra, R$100 adicional. Check-in meio-dia, né? Se entrar antes, a gente tem o valor que a gente cobra. Então, temos sim, pode vir, tá joia?